Você sabia que, se não houver casamento, o pacto antinupcial é nulo? Foi o que decidiu a Justiça de São Paulo em uma ação em que a mulher pedia o reconhecimento do que foi acordado no pacto pré-nupcial após a morte do seu companheiro. Ana Flávia e Luciano estão juntos há 12 anos. As 6 decidiram firmar a união estável. Ela já tinha sido casada e os dois optaram em fazer apenas o registro no cartório. A analista de sistemas conta que a diferença entre o casamento e a união estável não interfere na rotina do casal. Dentro de casa, não existe diferença alguma. Somos casados, para a nossa família também somos casados, não existe a menor diferença. Luciano conta que a decisão na justiça foi menos burocrática e simplificou a vida dos dois. Na época, eles não assinaram nenhum acordo pré-nupcial. Quando tomamos a decisão de viver juntos, registrar somente que era uma união, né? Ali no cartório e prever o mínimo possível que a gente podia prever para que os dois estivessem amparados, né? Mas não houve nenhum pacto, não. No nosso relacionamento sempre foi claro que o que a gente tem é nosso e que a gente tem que compartilhar isso o todo, né? Apesar da praticidade da união estável, eles ainda se sentem inseguros em algumas questões. A única dúvida que eu tenho é em relação ao falecimento de um dos dois. Como é que o outro fica amparado? Essa é a minha grande dúvida. Em São Paulo, um casal fez um pacto pré-nupcial que previa regime de comunhão total de bens. Não houve casamento e os dois viveram em união estável até a morte do homem. A mulher recorreu à justiça pelo reconhecimento do contrato com o que foi acordado em documento. Mas o Tribunal de Justiça do Estado decidiu que o que foi estabelecido no pacto não tem procedência. Nesse caso, o que vale é a união estável e a comunhão parcial de bens. Há quase 10 anos, Márcia e o companheiro se casaram em regime de separação total de bens. Na época, eles assinaram o pacto pré-nupcial. O acordo determina que, se ela ou o marido falecer, os filhos do outro casamento não poderiam entrar na justiça pelos bens do viúvo adquiridos antes do casamento. O pacto foi nesse sentido, de resguardar tanto bem que eram os bens da minha filha e dos filhos dele. Não permitir essa comunicação do que a gente tinha antes e definir para quem de direito ficaria. Eu acho que é uma segurança. A preocupação foi na nossa falta, como que isso seria gerido. E o Jornal da Justiça continua falando sobre esse assunto, sobre os pactos antinupciais. A gente recebe aqui no estúdio o doutor Fernando Bontempo, especialista em direito de família. Doutor, boa tarde, obrigado pela participação. Tá. Doutor, vamos explicar para quem está em casa o que é esse pacto? O pacto antinupcial, ele é um documento público que antecede ao casamento e que tem por finalidade regulamentar as questões relacionadas ao direito patrimonial. Então, no nosso país existem vários regimes de bens que vão reger a vida do casal. O regime oficial é o regime da comunhão parcial. Os bens adquiridos onerosamente na constância do matrimônio serão divididos em igualdade de proporção aos cônjuges. Mas existem outros 3 regimes, e um deles complicadíssimo, a participação final dos aquestros, que podem ser de opção livre por parte de quem pretende casar. Essa opção é feita pelo pacto antinupcial. Qual a diferença do pacto antinupcial, por exemplo, para uma escritura pública de união estável? Isso. O pacto antinupcial, ele precede ao casamento e tem no casamento a sua condição de eficácia. Ou seja, é um documento no qual eu afirmo que eu irei casar e diante do casamento passará a vigir as disposições relacionadas a esse pacto. Já na escritura pública de união estável, eu apenas declaro, na presença de um tabelião, que já vivo ou vivi uma união estável com uma determinada pessoa, podendo ali, naquele ponto, regulamentar alguma questão patrimonial, uma vez que até aqueles que vivem em união estável não estão bloqueados, presos ao regime da comunhão parcial. Quer dizer, então, que o antinupcial, ele vai regulamentar, vamos dizer assim, as ações do casal, e não os bens, seria isso? Não, são os bens, mas depois do casamento. São os bens, mas após o casamento. A escritura pública de união estável, ela já consegue apresentar consequências e dar efeitos na vida apenas entre eles, perfeito? No momento em que é celebrado. Lembrando que a união estável, mesmo com a escritura pública de união estável, ela vai depender necessariamente de um reconhecimento judicial depois, através de uma ação. Mas uma não pode ser feita
no mesmo momento com a outra? Pode, mas o grande problema é que na maior parte das vezes as pessoas acham que uma substitui a outra ou a outra substitui a uma. E aí usam-se de um só instrumento e quando acontece alguma circunstância como essa da reportagem, pensam estar abraçadas por uma segurança jurídica, mas na verdade esse documento não consegue alcançar a finalidade pretendida. Doutor, a gente tem um outro assunto também que a gente vai conversar aqui no estúdio, é que a alteração do registro civil em casos de união estável só é possível com a comprovação judicial da relação. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Adotar o nome do companheiro após o casamento é uma prática ainda comum no Brasil, uma tradição que também vale para quem optou pela união estável. Em Minas Gerais, um casal que vive junto há 6 anos teve o pedido de alteração do registro civil negado pela Justiça de Primeira Instância por falta de comprovação da união estável. O caso veio parar no Superior Tribunal de Justiça, que manteve a decisão. No processo, o casal citou o artigo 57 da Lei de Registros Públicos, de 1973, que permite a alteração do nome com o consentimento das partes. O casal alega ainda a existência de um filho em comum, mas os argumentos não foram aceitos pela terceira turma do STJ. No caso do processo, não há comprovação da união estável. O que se sabe é que ele teria um casamento anterior e ainda não deu a partilha dos bens do casamento. E isto, pelo Código Civil, é impedimento para que se contraia um novo casamento. É o chamado impedimento matrimonial. Então, ele não consegue dar a partilha e, ao mesmo tempo, ele não consegue demonstrar, talvez por uma escritura tão simples como essa nova união estável, embora dela tenha filhos. Por isso é que ele invoca o artigo 57 da Lei 6.015. Mas, na falta dessa demonstração, então, o STJ acertadamente falou, olha, venha com a demonstração da união estável, que aí haverá o reconhecimento. Bom, doutor, a gente vê na reportagem que não é tão simples, né, comprovar a união estável, né? Não, com certeza. Não basta apenas você ter a demonstração da intenção. Hoje, infelizmente, até, de certa forma, a sociedade ela tem várias mostras de filhos que são tidos com lares com pais separados, ou de relacionamentos mais efêmeros, então a presença até de um filho, 2, já tive casos até com mais de 2 filhos em comum, não é suficiente para a demonstração da união estável. Até porque, além os impedimentos que são próprios ao casamento, como por exemplo a bigamia, como a questão apontada pelo doutor na entrevista relacionada à partilha de bens anteriores, essas questões também são ponderadas para fins de união estável. Então não basta apenas demonstrar a intenção de estar juntos e que já moram juntos, tem que preencher outros requisitos. Daí a necessidade de uma ação judicial. Doutor, não parece que segue na contramão até dessa decisão aí? A gente conhece casos de pessoas que moraram pouco tempo juntas, e aí houve a separação, aquela coisa chata toda, e aí a pessoa conseguiu provar que tinha união estável com a pessoa, isso, com o seu cônjuge. Não é o outro lado da história também? Ao mesmo tempo que é difícil, pode ser fácil também? Relativamente pode mesmo. Desde quando veio o advento do novo Código Civil, foi derrubada a questão temporal para demonstração da existência da união estável. Antes você tinha, previsão expressa da norma, a necessidade de demonstração de 2 anos conjuntos, 5 anos ininterruptos ou 2 anos se tivessem filhos comuns. Com o Código de 2002, isso cai por terra e a única coisa que você precisa demonstrar é a intenção do casal, não é em estar juntos, é em constituir família. E a sociedade deve vê-los não como namorados, não como noivos, mas como casados. Então esse reconhecimento social da existência de que é minha esposa, é meu marido, que existe ali um núcleo familiar, passou a ser preponderante. E com a derrogada do aspecto temporal, com certeza existem algumas circunstâncias que são muito complicadas judicialmente. Até surgiu algum tempo atrás, já foi feito há algum tempo, um famoso documento, a escritura pública de namoro, onde com receio de dar alguma brecha para a constituição de uma união estável, vai-se ao cartório para declarar, olha, nós só estamos namorando, isso não é uma união estável, para tentar se salvaguardar de alguma pretensão de união estável. Se eu não estou enganado, acho que a gente conversou sobre isso aqui já certa vez. E na verdade, então, doutor, filho é uma prova de união estável? É um indicativo bom, porque aí, obviamente, está demonstrado que houve um envolvimento amoroso entre ambos e que pode sinalizar a união estável, mas daí a dizer que é suficiente, com certeza não.
Tá certo, tem que ser o caso, tem que ser analisado, né, doutor? Sim. Obrigado, doutor Fernando, pela sua participação. Você é sempre bem-vindo aqui no Jornal da Justiça. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.